Ora, António Pedro Ferreira, médico e fotógrafo com uma longa carreira no fotojornalismo. Pois Olá, isso. Topé, boa Olá, tarde, viva. bem-vindo. Isso do médico é sempre uma coisa. O facto de eu estar ainda inscrito na ordem não quer dizer que exerça muito. Não é? Ainda exerces. Epá, para os amigos Para e os para a amigos. família e pronto, safo umas receitas, dou opiniões, dou Exato. conselhos. Sim. Já é bom, nos tempos que correm as dificuldades de acesso ao Exatamente. sistema, não é? Às vezes é uma coisa, é muito complicado. É. Às vezes fico contente por dizer, bem, para alguma coisa serviu o curso, não é? Então vamos lá, ainda antes do curso de Medicina, como é que começaste a entusiasmar com a fotografia? Há bocado estávamos a falar disso. A minha paixão pela fotografia, curiosamente, passa pela máquina fotográfica, que eu achei que era um brinquedo. Achei, a primeira vez que agarrei numa máquina fotográfica e percebi, era uma Canon de um tio meu, e tinha um telémetro. Sim. Eu quando vi as duas imagens a sobreporem-se no ato de se focar, fiquei completamente fascinado. E eu até essa altura queria ter uns binóculos, andava a juntar dinheiro para ter uns binóculos, passei a juntar dinheiro para comprar uma máquina fotográfica. Tinhas quê? Adolescente? Não, tinha... devia ter para aí os meus 9 anos. 9 anos. Porque eu consegui comprar a minha primeira máquina com 10. Com 10 anos. Com 10 anos. Juntei o dinheiro das prendas de Natal, dos anos. Sim. Depois aproveitei uma viagem que o meu avô fez à Andorra e trouxe-me uma Canon-net que em vez de 3 contos e 600 que custava cá, custou 2.800. Ou seja, 800 escudos naquela altura era muito dinheiro. Era muito dinheiro. E eu era tão pequenino que a primeira vez que o meu pai não me deixava sair à rua com a máquina. E a primeira vez que saí à rua com ela, com a minha Canon-net, no seu estojo negro ao pescoço, foi numa excursão que fiz com a minha turma do primeiro ano do Liceu Padre António Vieira, e quem precisa de máquina fotográfica, orgulhoso. E lembro que o Padre Armindo, que nos acompanhava nessa viagem, olhou para mim e estás um perfeito turista, parece um turista. E foi assim que eu comecei a fotografar. E fizeste a reportagem dessa excursão? Não sei onde é que estão esses negativos, mas fiz. Era a cores ou a preto e branco? Olha, eu julgo que foi a cores. A cores. Usava-se mais a cores. Porque eu ainda não era mais caro. Mas, e depois eu não sabia revelar ainda ao preto e branco. Lembro perfeitamente do primeiro rolo de preto e branco que fiz. Aliás, o primeiro não, o segundo ou o terceiro, porque a minha primeira máquina fotográfica não foi a Canon-net, foi uma Diana. Uma Diana. Que carreguei com filme a preto e branco. E o primeiro filme, quando fui entregar no fotógrafo para revelar, quando lá fui, foi a minha grande desilusão, a grande frustração da minha vida. O homem disse, olha, que máquina é que usou? Está uma Diana. Sabe, é que está tudo queimado. Bom, depois como é que eu ia dizer? É que na máquina há duas posições. Há um B e um I. E você devia estar colocado no B. Se é pose, nem que está no I, que é um instantâneo. Comprei outro rolo, carreguei na máquina, ou pedi ao senhor para carregar na máquina, ou pedi ao meu pai, que eu não sabia nem filho dele. Era um rolo 127 e fui para a praia. E na praia, fui com os meus pais para a praia e esqueci-me da máquina do carro. Com tanto azar que quando voltei ao carro, a máquina tinha derretido com o calor. Quer dizer, os meus inícios de fotógrafo não foram muito acidentados. Foram muito acidentados. Mas pronto, a minha Canon-net... É preciso querer muito para continuar. E com a minha Canon-net comecei a tirar fotografias e depois comecei a ficar muito frustrado porque quando me apercebi que a Canon-net não trocava objetivas. Que eu precisava de uma teleobjetiva, que um primo meu tinha uma teleobjetiva com que ia fotografar no Parque da Gorongosa e fazia projeções de slides. E fiquei frustradíssimo. E então, passados uns bons anos, entretanto, gravava-lhe a máquina, porque tinha várias máquinas, e eu e o meu primo Fernando, o Fernando Pérez Rodrigues,
que tinha o mesmo nome que o pai, que era o dono das máquinas, fazíamos uma espécie de excursões fotográficas. E epá, pronto, comecei a usar teleobjetivos e grandes angulares. Antes de comprar a minha primeira reflex, usava a Yashica J5, a Pentax Spotmatic, enfim, tinha já uma... E então, em 74, quando consegui finalmente a minha Nicormat, abriu-se um mundo novo. Não é? Foi a Nicormat qual? A L, FT2? Não, era FTN. FTN, toda a mecânica. Que ainda tenho, fiz uma máquina magnífica. Nunca avariou. Que é uma coisa... Nunca avariou, porque aquelas máquinas, de facto, duram vidas. Ainda trabalho, ainda tenho guardado, ainda trabalho. E tinha a 50mm a lente? Tinha uma 50, depois comprei uma 135, e depois comprei uma 24, depois percebi que a 24 era demais, troquei por uma 28, mas depois achei que a 28 também era demais, comprei uma 35 e de facto que a 35 é a minha focal fetiche, se quiser, de facto está para tudo. Ok. E até 74, durante esses anos, o que é que fotografavas? O que é que te interessava? Eu, no fundo, a minha geração tinha pouco acesso a livros. Tinha pouco acesso a revistas, a Life praticamente não se via. O Paris Match era de vez em quando e era censurado. Era muito censurado. E aquilo que as nossas revistas que adorávamos ver era o século ilustrado, as fotografias do Gageiro. E o Gageiro era a nossa referência absoluta. Só uns anos depois é que começámos a descobrir os Cartier-Bresson, os Glynn, o Frank, o Klein, e então foi, pronto, mas as fotos do Gageiro, embora nós a princípio achássemos aquilo um bocadinho neorrealista demais, hoje e passados uns anos, continuamos a considerar o Gageiro de facto uma referência na fotografia portuguesa. Não é? Dentro do fotojornalismo e não só, não é? Ele também só, ia a muitos concursos internacionais. Sim, mas não era a parte concursista dele que me interessava muito. De facto, ele tinha uma sensibilidade para o ser humano, para a pessoa, não é? E uma habilidade, exatamente. De composição. Uma composição absolutamente clássica, perfeita. Uma noção da luz. Ele escolhia... Ele sabia iluminar muito bem, não é? Tinha eu julgo que ele não aprendeu com ninguém em particular, mas tinha quase uma coisa inata. Ele percebia e não passava os tempos nos museus a ver os Caravaggio. Não, mas ele percebia que a luz tinha que vir de cima e de lado. Sim. Nunca usava o flash direto de frente, não era... Eu usava sempre, quando eu precisava de usar flash, quase sempre usava o flash fora da máquina, na mão, para dar uma inclinação, para dar uma sombra diferente. Portanto, depois, em 74, tens a máquina, portanto, acompanhou-te sempre, não é? E depois entras para a faculdade também, em 74. Em 74, porque eu queria ir para a arquitetura, mas a arquitetura fechou, eu não tinha feito, para entrar em arquitetura precisava de fazer um exame de desenho de estátua e eu me chatizo, agora vou fazer exames de estátua, que é uma coisa que não tenho, eu tinha habilidade para desenhar, mas odiava desenhar por obrigação. E medicina abriu, e havia colegas meus que tinham ido para medicina, vamos para medicina, pronto, e fomos para medicina. Isso em 74? Em setembro, outubro? 76. 76. 75. Pois, porque em 74 estava tudo parado. A arquitetura só abriria um ano depois. E continuaste a fotografar? Continuei a fotografar para mim, nesse tempo continuei no fundo, a formar um portfólio. E qual era a intenção que tinhas com isso? Era o amor pela arte. Era fazer reportagem, ver o que me rodeava,
E conversavas com o teu primo, não? Com o primo, depois passado uns anos, conheci o Luís Carvalho, que me mostrou pela primeira vez o primeiro livro de carta-invenção que eu vi, que foi a propos do RSS, sobre a música. Fiquei fascinado, era um salto qualitativo. Não vou dizer que era melhor ou pior, mas era um salto em relação ao gageiro, em relação àquilo que se fazia cá. E depois a partir daí comecei a perceber o que é que tinha sido o trabalho do Carl Benson nos anos 30, nos anos 40, nos anos 50, quer dizer, uma obra absolutamente incomparável, não é? E, tanto continuaste, fizeste o curso? Depois continuei o curso, depois comecei a trabalhar, eu gostava muito de música, gostava muito de ir a concertos e comecei a fotografar, eu e o Fernando. Sim. Começámos a fotografar para o Música e Som, uma revista de música, onde conhecemos imensa gente engraçadíssima. O Trindade Santos, a malta da música. Toda a malta da música, os Goberno, o João Goberno, o Pirrá, não é? O Pedro Pirré, aquela malta, os críticos, o Bernardo Briticunha, e comecei às vezes comecei a fazer também umas fotografias de produção. Também era a única revista de música que tínhamos em Portugal. Era a única mensal, não era? E depois fui convidado para a TV Guia, que era uma coisa mais... o Rui Mendonça, que era chefe de redação do Música e Som, passou a chefe de redação da TV Guia e convidou-me para ir lá e começar a colaborar ali, de facto. E aí fotografavas os pratos? O que é que fotografava? Não, na TV Guia. Pensei que era a teleculinária. Não é teleculinária. Nunca fotografei pratos para a TV Guia. Fotografava eram os atores, as atrizes, os espetáculos, as televisões. Um bocado de fotografia de cena também. Fotografia de cena. Me pôs em contato com muita gente do meio também. Foi uma coisa interessante, é porque finalmente era bem pago. Não é? Porque a Música e Som, como dizia o Trindade Santos, com muita graça, quando recebemos um cheque, uma vez recebemos um cheque ao mesmo tempo, e ele disse, isto é um cheque de atleta. Um cheque de atleta, só os 3 primeiros é que têm cobertura. Isso. Bom, e com o dinheiro da TV Guia, comecei a investir em material. Quer dizer, foi aí que eu comecei a comprar umas máquinas, umas objetivas, papel... Flash também usava. Usava flash. Mas, aliás, eu lembro que fui o primeiro fotógrafo a usar o flash rebatido. Toda a gente usava o flash direto. E pá, eu tinha um METS 45. Um difusor com refletor, não? Era um flash virabicos, quer dizer, eu conseguia orientar a cabeça para a parede, para o teto. Sendo que o sensor do automatismo estava sempre virado para a frente, quer dizer, a exposição estava sempre assegurada. E, de facto, aquilo, quer dizer, na altura em que os filmes tinham 400 asas no máximo, era fantástico ter fotografias bem iluminadas. Sem luz direta, sem flashadas diretas. Sem parecer que havia flash. Sim. E quando é que começaste, tu imprimias, revelavas o filme e imprimias? Quando é que aprendeste? Aprendi no meu primeiro emprego, ainda antes da TV, numa empresazinha que fazia videogramas, que era uma empresa de controle de publicidade, trabalhava para empresas de publicidade, e então o nosso trabalho era fotografar a partir da televisão, nós gravávamos os anúncios em vídeo, fotografávamos os anúncios. Fotografavam o ecrã da televisão. O ecrã da televisão era cronometrado e depois fazíamos um offset dessas fotografias com os tempos e com os nomes dos anunciantes e entregávamos às agências de publicidade como prova que tinha passado às horas, aos dias e aqueles tempos. E aí aprendi não só a revelar o filme, como fazer uma ampliação para película lit, tramada, fazer uma chapa
Osalide, não. Zinco, não era zinco, sim. que depois levava-se à rotativa para fazer uma série de impressões. Eram 20 ou 30 impressões, só coisa assim. Aquilo saía um preço absolutamente inacreditável. Coisa incrível. Mas foi aí que eu aprendi a revelar e a imprimir. Depois, é claro, comecei a levar o papel para lá, papel fotográfico, e a experimentar imprimir as tuas fotografias até conseguir comprar um ampliador que comprei na Fotocolor, não era Color, na Fotocolor, que ainda hoje existe, na Rua do Ouro. Era o Sr. Travassos que me vendeu. Logo a primeira da esquina. A primeira da esquina da Rua direito, sim. Comprei um Dulce M600 com uma Companon. 600? 601? Não, 600. O M600. 600. Sim. Uma Companon e quando estive em Paris voltei a usar esse ampliador, um ampliador igual, o 601, que tinha sido comprado pelo um amigo meu da Casa de Portugal, onde eu estava instalado. Instalámos a câmara escura da Casa de Portugal e descobri que eu precisava no meu ampliador precisava de fazer queimar um bocadinho mais as bordas, porque eu tinha o condensador 6.6, não tinha o 35 mm. Quando eu percebi isto, o tempo, a chatice de tempo que eu perdi por causa do condensador. Portanto, aprendeste a revelar, depois revelavas em casa, não é? Casa, lá o ampliador. Ocupei a casa de banho da minha avó, que morava no resto chão da minha casa. Tapei as janelas com umas placas de madeira, forrado com cartolina preta, uma luz vermelha, e que de facto aquilo não entrava lá nada, luz nenhuma, e pronto. Pus o ampliador numa bancada e as tinas em cima de uma tábua que estava em cima de uma banheira, e a banheira servia de lavatório. Servia de lavagem. Nessa altura não havia papel multigrade, ainda eram graus fixos. Eram graus fixos. Usavas mais qual? O 3, o 4? O que eu gostei, o papel que eu gostava, eu usava todas as gradações. O normal, naquela altura, era o 2. Sim. O 3 era um bocadinho duro, o 4 era o ultra, já era muito duro, e o 1 era o ultra suave. E acho que havia um 00. Eu gostava muito do Agfa Brovira, que deixou de haver. Eram tons um pouco quentes, não é? Não, o Brovira era eu gostava era o Portriga, se calhar. Havia dois, era o Record Rapid e o Portriga Rapid, que eram tons quentes, era o clorobrometo. O Brovira era brometo. E era um papel fabuloso. Aquelas provas eram de uma profundidade, uns negros, um brilho, uma coisa absolutamente extraordinária. Ainda tens provas desse tempo? Deves ter. Outro papel muito bom com bons negros era o Kodak Elite, que apareceu mais tarde. Mas o Kodak Elite era muito mais recente. Antes havia o Kodak Bromide. Sim, o Kodak Bromide, e depois apareceu uma coisa fantástica, que foi o policontraste. Sim, o policontraste. E foi uma revolução. Quando apareceu o policontraste, foi uma revolução. Porque conseguia-se imprimir vários graus na mesma prova. Na mesma prova, quer dizer, zonas que estavam muito pouco contrastadas, conseguia-se imprimir. Eu usava a técnica do Arbut, acho que era o Arbut, que fazia essa técnica. Quer dizer, olhava para o negativo e dizia qual é a zona menos contrastada, e usava o grau para essa zona. Grau 5 para cima. O grau 5 para aquela zona, para contrastar. E depois mudava de filtro e queimava à volta daquela zona, protegendo aquela zona. E de facto isso resultou muito bem. Houve alguns negativos que eu nunca consegui imprimir, mesmo usando todos os filtros. Só quando consegui digitalizar com uma máquina fotográfica, só quando consegui fazer uma digitalização de alguns negativos é que consegui
aquilo que queria. É curioso. É incrível, engraçado. É curioso. Quer dizer, eu gosto imenso de analógico, mas o digital, apesar de tudo, tem algumas vantagens. Consegue ver mais longe. Não, é que nós no Photoshop conseguimos ver em tempo real aquilo que está a acontecer. Não é? E tem mais qualidade, não é? Tem muito mais qualidade que a fotografia química. Os negativos tinham... Mas a partir... a partir daí, ir buscar... O suporte digital é quando o negativo tem uma quantidade de informação, particularmente nas altas luzes, que o digital não consegue. Quer dizer, a pessoa, no filme, fotografar o sol, um pôr do sol, há sempre matéria dentro do sol. No digital não há. Ou seja, se expusermos para o sol, quando vamos abrir as sombras, a sombra está cheia de ruído. No analógico, mesmo que se queime, aparentemente está queimado o sol, mas há lá matéria, está lá a informação. Eu tive a certeza disso quando uma vez digitalizei o negativo e apercebi-me que dentro de uma lâmpada acesa eu consegui detectar o filamento. Incrível. Que é uma coisa que no digital é impossível. Os sensores enlouquecem com tanta luz. Não, tem ali é o blooming, quem não consegue, tem aquele limite da informação, acima de 100 é... E depois... a Bolsa de Paris. Não, ainda aos jornais. Depois ainda entraste... Quando é que entraste no Expresso? O Expresso? No Expresso, eu em 78 publiquei a minha primeira fotografia no Expresso. Em 78. Aliás, tinha uma vez publicado no Diário Popular uma fotografia de uma viagem a uma unidade coletiva de produção no Alentejo e tal, e publiquei essa imagem no Popular. Mas em 78 eu fui uma vez eu acho que foi ao Rock Rendezvous, fotografar um festival de dança. E lembro-me de ter tirado uma fotografia em open flash. Estava a fotografar um casal a dançar e o meu primo, com o flash separado da máquina, não havia cabos. Eu fotografava em pose. Em pose e ele disparava. E ele fazia-lhe um sinal e ele disparava o flash. E há uma dessas fotografias que foi publicada no Expresso, para grande fúria do Duarte Ramos, que era o diretor de música e som, dizer: você está a trabalhar para mim. A concorrência. Está a trabalhar para mim, mas o Expresso não é concorrência. Não, é uma questão de lealdade. Não, desculpa, eu não tenho contrato, eu sou freelancer, eu posso. Mas enfim, foi o Trindade Santos que achou muita graça a fotografia e foi em 78, 77 ou 78. E também publiquei fui ao Cascais Jazz e também fotografei umas coisas do Cascais Jazz 78. E entretanto fui para Paris, tinha deixado um portfólio no Expresso, que eles queriam fotografias. E esse portfólio tinha o quê? Era música? Era variado? Não, era muito variado. Era temas de sociedade. Religião, a Ladeira do Pinheiro, Fátima. Era sociedade e religião. E quando voltei de Paris, estive lá um ano, fui em outubro, voltei em julho do ano seguinte e fui ao Expresso e tinha uma pipa de massa. Tinha publicado tudo. Tinha publicado tudo. Certeza que tem aqui uma série de... E eram provas de formatos 824? Eram 824. E tinha publicado tudo, e aquilo era bem pago. Não é possível, aquilo era bem pago e fiquei ali tudo... Era aqui de 200, 300 escudos cada fotografia, não? Era 600. 600? Ou conto e 500. Acho que eram conto e 500 cada uma. Em 79, 80? Em 83, o conto e 500 era muita massa. Era um conto e 500 cada foto.
E tinha deixado para aí 20 ou 30 fotografias, com 60 ou 70 contos de fotografias. Entretanto, a minha bolsa era 35, no fundo foi uma ajudinha para as viagens. A bolsa era de medicina? Não. A bolsa foi do Ministério da Cultura. Foi do Ministério da Cultura para fotografia. Portanto, em 82, mas foi em 82 que conseguiste essa bolsa. Foi em 82. Portanto, conseguiste uma bolsa do Ministério da Cultura para fotografar os portugueses em França, os imigrantes, não é? A história é muito curiosa, porque eu no música, olha, na TVI, fui entrevistar o António Pedro Vasconcelos. Sim. E devo ter levado a Leica, e o António Pedro Vasconcelos adorava a Leica, tal como o Fonseca e Costa, a Virgínia, Cristiano, tu gostas de fotografia? Olha, sabes que abriu um concurso no Ministério da Cultura pela primeira vez para fotografia. Eu disse, não sabia ideia, não fazia ideia. E eu, na altura, namorava uma miúda que ia para Paris fazer um doutoramento em Economia. E disse, era bestial se fôssemos juntos. E, vamos ver como é que não é. Eu tinha estado, várias coincidências, eu tinha estado, esse ano, em 80, tinha estado em Paris e ele tinha levado o meu portfólio e tinha mostrado ao Lemagny. Jean-Claude Lemagny, que era o diretor do Gabinete de Estampas e Fotografia da Biblioteca Nacional de Paris. E então escrevi ao Lemagny a dizer, olha, abri uma bolsa, eu gostava de concorrer, mas preciso de um orientador. Se puder escrever uma carta de recomendação e aceitar ser o meu orientador num projeto que eu tenho de fotografar os portugueses em França, se eu ficava muito reconhecido. E ele respondeu imediatamente com uma carta de recomendação, dizendo que tinha todo o prazer em orientar-me, a dizer que a minha fotografia era de uma modernidade extremamente moderna, tinha muita qualidade e que não se importava nada. Aliás, gostaria imenso de prazer em ser meu orientador. Entretanto, o José Reis, que era um fotógrafo que estava muito bem relacionado com os tipos da Magnum, disse, seria uma outra carta de recomendação da Magnum, seria o ideal. E ele conhecia o Bruno Barbey, e o Bruno Barbey mexeu lá os cordelinhos e fez com que a Magnum, a quem eu tinha mostrado as fotografias, na Magnum também, achei muita graça. Foi aquelas coincidências, aceitaram ser meus orientadores. Então eu fui... Desculpa interromper, são coincidências, mas porque nós nos mexemos, se não te mexesses não teriam acontecido. Não, porque fui a Paris, porque o Luís Carvalho tinha um carro, o Luís Carvalho, fomos no Diana, demorámos 2 dias a lá chegar, mas chegámos, e andámos ficámos em casa de amigos, e a malta não tinha dinheiro. É preciso fazer só caminho. Mas na altura tudo se fazia. Tudo se fazia. Na altura ainda, para sair de Portugal, não se podia levar mais do que 50 contos, não era? Ou não? Já não? Na altura... Já estava mais liberalizado. Eu acho que na altura já se podia levar. E depois ficava no passaporte. Não só se podia trocar. 50 contos por ano. Exatamente. Mas eu lembro que nessa altura, não se podia levantar muito dinheiro, porque a minha segunda máquina fotográfica foi uma Nikon F2, que veio com a tal 24. Eu pedi-me a comprar nos Estados Unidos. E quem, não só a importação, teria de pagar direitos, como o dinheiro não podia sair. Por isso, isto foi em 78, ainda não se podia sair com mais muito dinheiro. Acho que era 50 contos. Eu lembro que a F2 com a 24 custaram 24 contos. Que 24 contos era muita massa. Era muita massa. Eram 3 ordenados. Sim, o ordenado médio devia de andar nos 12 contos. Ordenado médio não, um ordenado bom. Sim, bom, não é? Um ordenado razoável. Sim. É um professor. Um professor era para aí 12 contos. 12 contos, sim. Nessa altura. Por isso eram 2 ordenados de professor. Sim. Portanto, foste nessa viagem com o Luís de Carvalho, depois ficaste lá quanto tempo, em Paris? Em Paris foi uma viagem de turismo. Foi lá quando foste levar os portfólios e conhecer, e fazer o contacto, ok.
Então, e depois esta bolsa e este trabalho, quanto tempo? Foi o Claude Nourry, fizemos com o Claude Nourry, o Claude Nourry. Um grande impressor, não era? Também. Não sei, eu acho que ele é um fotógrafo muito curioso. Sim. E escreve bem e tem boas ideias e é um editor, no fundo. É um belíssimo editor. E ele, aquilo que me disse quando viu o meu portfólio, dizia: você tem que se mudar para Paris. Porque Paris era o centro da fotografia, era a capital da fotografia. A altura era a capital da fotografia, era a capital das agências, as agências eram lá. Revistas, eles tinham várias revistas. Galerias, tudo. Quer dizer, havia uma... A Chambre Leclerc. A Galeria Chambre Leclerc também tinha laboratório. Era uma livraria, não era? A Chambre Leclerc livraria, sim. Era uma livraria. Mas tinhas a Galeria da Agathe Gaiard, havia exposições em todo o lado. Era difícil acompanhar o ritmo. E depois tinha outra coisa, que era o mês da fotografia. Sim. Nós fomos ao mês da fotografia. Sim. E aí viste um mundo de fotografias. Havia outra coisa a perceber extraordinária, porque havia outra coisa que eu achei extraordinária em Paris. É o acesso à informação. Lembro de ter ido ao Beaubourg, que tinha uma biblioteca com os livros todos. Lembro de ter uma videoteca em que a pessoa se sentava e dizia: eu quero ver este filme, ou eu quero ouvir esta música. Vá para aquela cabine, dentro de 5 minutos passamos o filme. Tudo, quer dizer, todos os documentários, todos os filmes de filme. O acesso à informação, tudo sem gastar um cêntimo. E aberto a toda a gente, seja fosse estrangeiro, francês, imigrante, tudo. Impressionante. E de facto foi um salto. Hoje em dia está diferente, né? Com a internet as coisas estão acessíveis, mas naquela altura não havia internet. Era outro mundo. Não é? Antes de ir nessa viagem, tinhas visto já exposições de fotografia cá em Portugal, ou em Lisboa? Qual era o ambiente de cada fotografia? Era muito limitado. Ainda não havia éter. Ainda não 82, acho eu. A éter surgiu já depois de 82. Eu acho que a éter surgiu... Eu não estava cá, aliás. Acho que foi 82, 83. E que as coisas começaram a mexer. Exposições de fotografia havia na APAF. Sim, na Associação. Na Associação Portuguesa de Arte Fotográfica, que era na rua das Chagas. Era o único sítio onde havia fotografia. Conheci o Guilherme Silva, vi lá uma fotografia, uma exposição do Jorge Molder, que eu era muito radical na altura, achei aquilo... Péssimo. Não achei péssimo. Porque era uma instalação, não é? Era a de Vilarinho das Furnas? Não, aquilo ele tinha umas coisas parecidas com as que o Christian Vogt fazia. E eu mandei-lhe uma rabecada. E fui... Na altura éramos todos um bocadinho brutos e deselegantes, não é? Um pouco diplomatas. E outra exposição em que eu participei nessa altura foi exatamente aqui na Diferença. Sim. Uma exposição coletiva que fiz com o Carvalho, com o Bafo, com o Pedro Batista, com o Pico, com o Gerald Buot. Era uma coletiva em que era uma misturada, e nós fizemos um manifesto contra a exposição, porque havia uma fotografia que era uma paisagem que tinha uns aviãozinhos de plástico espetados na paisagem. Era um manifesto, retirámos as fotografias, foi um escândalo um bocado. Éramos puristas, não é? Havia muito purismo também. Eu continuo purista, mas estou muito mais aberto. Mas também havia menos informação, não é? Pois, era uma... Pronto, quer dizer, eu acho que a arte é livre de fazer o que entende, não é? Agora, o que eu achava, e continuo a achar um pouco, uma exposição de fotografia deve ser de fotografia. Uma exposição de imagem com aviões espetados é outra coisa. Não se pode dizer que seja uma exposição de fotografia. Ou pronto, é uma arte plástica usando fotografia. Sim. Pois é, este campo sempre muito, há ali uma zona de fronteira que é sempre... Quer dizer,
onde tudo é possível. E a fotografia manipulada é fotografia ou não é fotografia? Não é? Quer dizer, continuamos nessa zona cinzenta, não é? Pronto, uma coisa é certa, fotojornalismo não pode ser manipulado. Não? Ou seja, não pode ser manipulado falsificando aquilo que lá está. Okay. Quer dizer, não se pode tirar um fio elétrico. Não se pode apagar um personagem. É? Pois, houve há pouco tempo aquela polémica nos Estados Unidos com umas imagens do Edgar Martins. Edgar Martins, exatamente, não é fotojornalismo. Ainda por cima, quando o Edgar Martins dizia que não eram manipuladas. Pois, sim. Isso é que é grave. Se ele dissesse que isto é manipulado, extraordinário. Ele é um fotógrafo absolutamente espantoso, com um talento fantástico. Não é fotojornalista. E quando pretende ser fotojornalista, não pode mudar as regras do jogo. Sim. Tem que respeitar as regras do jogo. Não é? Isso em relação a notícias, mas depois os jornais têm outros campos onde já pode haver imagens manipuladas. Não? Pode haver imagens, mas tem que ser tem que haver informação. Okay. Tem que ser fotomontagem expresso. Tem que ser, porque pode-se fazer tudo. Não é? Hoje em dia é assustador. Até eu fiquei espantadíssimo quando o Dr. Balsam agora recita as suas memórias com voz criada por inteligência artificial. Quer dizer, onde é que nós já chegamos? Quer dizer, passou a ser mainstream. Quer dizer, quando o próprio diretor de um jornal e de uma televisão, de uma SIC Notícias, admite que a sua... Eu não sei até que ponto é que isto é um aviso à navegação, se é um pouco... é um baixar dos braços contra esta avalanche de... Então é realmente, que me parece, que é a sociedade de espetáculo em que tudo tem que estar perfeito, não é? A tendência para a perfeição, não achas? Pronto, quer dizer... Que já lá vão, o livro é de 60 e tal, já lá vão 40 anos, mas estamos hoje em dia as máquinas fotográficas já têm uma posição retrato em que tiram as rugas, não é? Sim. Pois a perfeição, não se quer assumir as debilidades. Pois, mas estás a ver, mas no tempo do analógico usavam-se aqueles filtros suavizadores. Sim. Quer dizer, não me parece que seja por aí que se falta a verdade. Sim. Passamos exatamente naquela zona muito cinzenta daquilo que é lícito. Mas eu acho que as pessoas deviam sempre ser avisadas, devia ser inequívoco de que a imagem foi trabalhada ou não. Quer dizer, há coisas extraordinárias. Às vezes as pessoas não percebem, ou não querem perceber, ou não se habituam a perceber. Quer dizer, às vezes eu vejo excertos do Inimigo Público, que é aquele suplemento humorístico do Expresso, que aquilo é hilariante. E é retirado do contexto da página e parece ser uma notícia verdadeira. Exato, a pessoa fica espantadíssima. Depois vai ver, não pode ser verdade. E de facto não é verdade. Não. Depois a pessoa vai abrir a notícia e aquilo de facto não é verdade. Vem dizer, é um suplemento humorístico. Tem que ser avisado, tem que ser. Ok. Claro. Pois é, o código deontológico, não é? Dos fotojornalistas. Exatamente. Portanto, depois voltamos lá a Paris e esse teu trabalho. Depois estiveste lá quanto tempo a desenvolver este trabalho? 2 anos e meio. E deste trabalho, o que é que surgiu? Fizeste alguma exposição? Fiz uma exposição. Fiz lá, no Pompidou, fiz uma exposição. E porque era dentro de um quadro de uma grande exposição sobre a segunda geração de imigrantes. Sim. E depois, quando vim, passado uns anos, fiz uma exposição aqui no Arquivo Municipal de Fotografia com fotografia. E depois acabei por fazer uma segunda escolha, o nome da exposição é exatamente Segunda Escolha, porque eu durante anos já nem consigo olhar para aquilo. O Walter Vinagre insistiu, gostava de ver outra vez os teus negativos, importas, havia à vontade, e ele escolheu mais umas 20 ou 30 fotografias, que fiz das quais temos mais uma segunda exposição com fotografias diferentes da primeira. Digamos que terei
desse trabalho terei umas 60 imagens muito interessantes. Okay. Portanto, tu és não um discípulo, mas desse fotojornalismo francês, da News Magazine, não é? És um fã dessa... Mas eu, quer dizer, não é o acontecimento que me interessa muito, não é o acontecimento. E pode ser um pouco pretencioso da minha parte, mas eu gostava, as fotografias que eu prefiro não são sobre acontecimentos, são sobre emoções que surgem a partir da imagem. E essas emoções são ténues, havia o nome daquela moda que era a tendência desfocada. Então, em que a interpretação está aberta, a interpretação para aquilo que está a acontecer se abre a várias interpretações. Quer dizer, quando no fundo aquilo que vemos pode transcender o real. Sim. Há ali uma transcendência que ultrapassa o momento e o acontecimento. E, pois, às vezes acontecimentos, normalmente, criam sempre uma energia própria, não é? E depois há, mesmo graficamente, sugerem-nos outras coisas, não é? Graficamente. Eu, que há uns anos vi uma exposição do Paulo Mussolini e fiquei muito impressionado com a exposição do Paulo Mussolini, que é um tipo difícil, mas tem um talento extraordinário. E aquilo são... eu disse até uma vez que escrevi uma crítica para o Expresso sobre a exposição, e aquilo são ready-mades, quer dizer, aquilo são coisas que nos transportam para outra realidade, para outro conhecimento, para outra experiência. São portais quase para outra dimensão. Para outras dimensões, exatamente. Eu lembro de uma fotografia que era uma parede com... parecia uma parede com uma abertura de ferro e, pronto, imediatamente aquilo vai remeter para os fornos crematórios. Aquilo abre-se logo uma teia de referências que nos deixa mais ricos, não é? Porque nos faz pensar. Claro. E dentro do fotojornalismo, depois colaboraste com o Expresso a partir dessa altura, não é? Até hoje. Depois comecei a colaborar com o Expresso e depois entrei nos quadros em 89 e até hoje. Até hoje. E tens ideia qual é que foi o trabalho que mais gostaste de fazer para o Expresso, destes 30 anos? Por acaso, ainda hoje me fizeram essa pergunta. Assim. E eu nem hesitei muito. Para o Expresso foi quando fui ao Kosovo. Quando fui à Albânia, fotografar os refugiados do Kosovo, e depois quando fui ao Kosovo mesmo. Não? E foi uma experiência fortíssima, né? Porque estar no coração da ação daquilo que está a acontecer, fazer parte de um evento histórico é uma coisa extraordinária. Não é? Foi em 99, ainda algumas imagens, e depois com a vantagem de já ter a experiência suficiente para conseguir aproveitar aquilo, não é? Porque há o risco de a pessoa estar lá e não conseguir fazer nada. Fotograficamente, não é? Fotograficamente. Embora o tempo fosse pouco, consegui, pronto. Foi aqui uma semana? Na Albânia foi no total, foi para aí 15 dias. No entanto, em Cooks, só chegar a Cooks são 2 dias de viagem. Sair de manhã num dia e chegar à noite no dia seguinte. No fundo, são 2 dias perdidos. Não é? E depois encontrar os locais e a coisa é complicada. E numa situação de guerra, não é? Uma situação, na altura não havia, já não havia. Mas quando cheguei à Albânia, tinha acabado de ver. Aliás, nós depois voltámos lá, eu e a Luísa Meireles, que é a atual diretora da Lusa. Chegámos lá, não havia comida. Quer dizer, nós passámos nós saímos de Itália
e fomos num avião militar e com a mochila cheia de pão e bolachas, né? E passávamos as manhãs, no tempo em que estávamos na Albânia, a tentar, em Pristina, no Kosovo, chegámos ao Kosovo, em Pristina, a tentar encontrar comida. Não é? Íamos aos mercados comprar tomates e tal, para qualquer coisa, para sanduíches. E muito engraçado porque, passados uns dias, quando é que abre um restaurante? Quer dizer, e houve um tipo que disse, o tabaco já chegou hoje, amanhã deve abrir o restaurante. O tabaco chegava antes. Exato, o otimismo sempre é fascinante, o ser humano. Não é? E esse trabalho foi importante para ti do ponto de vista fotográfico, das imagens que conseguiste? Sim, fotografias muito interessantes. Acho que sim. Ao nível da composição, da emoção? E da emoção e do... Sim, eu acho que... Foi ainda com máquinas analógicas ou já foi digital? Não, em 99 ainda não tinha máquinas digitais. Aliás, já havia máquinas digitais e eu lembro-me dos meus colegas das agências olharem para mim com inveja, porque estavam limitados à máquina digital, que eles diziam, isto é bestial, porque mandamos logo a imagem, sim, mas em termos de qualidade, pois eram muito fracas. Aquilo é muito aquilo. Aquelas máquinas nem 2 megas tinham. Dava para fazer uma fotografia no jornal assim também. E eu com as laicazinhas e tal, e acho que eu levava cor, e levava o preto e branco, levava uma laica para o preto e branco, e eu umas Canons para cor. E a cor era negativo cor ou slide? Negativo cor. Muito mais flexível que o slide. Sim, sim. Eu julgo que nessa reportagem não fiz slides nenhum. Pois, aí meio ponto era a morte do artista. Não, e depois eram situações com pouca luz, quer dizer, levei 200 asa e levei 800, lá foi 200 e 800, que mudava consoante. Portanto, podemos falar agora, portanto, do fotojornalismo, esse teu trabalho, e ao nível de fotógrafo autor e em exposições, fizeste essas no início, não é? Nos inícios de 80, não é? Com o Bafo. Sim. Fizeste várias exposições, depois paraste? Depois fiz uma fotografia, depois parei até de exposições individuais. Eu acho que parei. Fiz essa na galeria da Rua das Vinhas, daquele coletivo com a expressão dos imigrantes, e depois fiz umas coletivas no Expresso, né, quando o Expresso fez 50 anos. E, de facto, tenho pensado muito pouco em fazer exposições. Dedicaste mais ao fotojornalismo, mais absorvente, ao dia-a-dia, não é? É muito... Deixa-nos pouco espaço para pensar naquilo que andamos a fazer. Não quero com isto dizer que deixe de fotografar para mim. Sim. Eu tenho discos e discos rígidos, cheios de imagens que nunca expus. E qual é a temática? O que é que gostas de fotografar? Tenho aquela grande... fiz uma exposição sobre Fátima, na pequena galeria, há 3 anos. Publiquei um livro sobre Fátima. Não é? E o Guilherme Silva também tem um livro. Fatimamente. Mas o meu, são fotografias que vão de 79 a 2000, estamos em 25, a 2021 ou 22. 2000 e... pronto. Por aí. Quer dizer, são praticamente 50 anos de fotografias, porque a primeira vez que fui em Fátima foi em 79, e ainda hoje gosto das imagens que fiz da primeira vez que lá fui. E que estão nesse livro, não é? Porque, entretanto, saiu de circulação
ainda estão algumas centenas de exemplares em armazém, mas deixou de se vender, não sei se está disponível, se não se quer. Fez uma tiragem muito grande, vendeu-se muito barato, porque era um livro que ia para as bancas, que tem a vantagem de ser, quer dizer, a distribuição faz muito mais facilmente, muito mais barata. No entanto, vem selado, as pessoas não podem abrir o livro para ver o que lá está dentro. Mas foi uma maneira de comemorar os 50 anos, 50 não, os 100 anos, mais assim, em 2017. Terá sido já em 2017. Foi 2017. Sim. Foi 2017. 79 a 2017. 79 a 2017. E gostas dos 100 anos de Fátima. E o que é que gostas dessas tuas primeiras imagens? Tenho. E por já, aquilo é tu olhas para aquele livro e aquilo é um retrato de Portugal. Sim. Daquele Portugal. Daquele Portugal, não, e ver como ele mudou. Sim. Quer dizer, tem-se as roupas, os penteados, as marcas, as expressões, os rostos mudaram, quer dizer, Portugal evoluiu de uma maneira absolutamente incrível. Mas era muito rural, não é? Nos anos 70. Rural. Então Fátima era uma coisa, quer dizer, e com os véus, não é? Eu lembro que estavam sempre as mulheres com os véus na cabeça, hoje já não... Vestidas de negro. Eu lembro de ter mostrado essas primeiras fotografias de Fátima ao fotógrafo checo, que era o Vojta Ducat, que é um tipo extraordinário. Nunca mais ouvi falar dele. Acho que continua a viver na Holanda. Não sei o que ele faz, mas ele olhou para as fotografias, gostou imenso das fotografias. E olhou para uma delas e disse: já há sacos de plástico. Já havia sacos de plástico. Já havia uma peregrina com um saco de plástico na mão, em 79. Agora voltamos aqui um bocado atrás, há bocado era para perguntar e passou-me. E quando chegaste a Paris e quando estiveste lá nesse trabalho e foste ver, ficaste impressionado, não é? Com os livros nos museus e o que é que sentiste, ias às galerias, ver exposições, o que é que sentiste em relação ao que havia cá? Que não havia quase nada, não é? Quer dizer, aqui, se excetuarmos o Gageiro e o Alfredo Cunha, o Luís Vasconcelos, no Jornal Novo, também tinha algumas coisas. Não havia nada. Pois. Nada. Era a fotografia oficiosa, tipo de arte irrelevante, completamente irrelevante. Era o Portugal sentado. Pois. O Correia dos Santos era um tipo que era um bom fotojornalista. O Carlos Alberto, um tipo... Mas em termos de transcendência... Sim, pois, e eram os enquadramentos, não é? Aquilo era sempre... Era o meio corpo, as cabeças... Aquilo era... Eu não sei, eu até julgo que pessoas como o Carlos Gil tinham outra... Só que depois a edição era uma desgraça. Com exceção, obviamente, do século ilustrado. Mas o século ilustrado só brilhava, de facto, quando as fotografias do Gageiro lá estavam. Porque era raro, eu lembro da reportagem da visita do Papa, em que eles mandaram 3 ou 4 fotógrafos, o Baião, o Fernando Farinha, não sei se era o Fernando Farinha, era o Baião, era o Gageiro e tal. E, de facto, a edição era muito boa. Mas mesmo dentro dessa amálgama de autores, as fotografias do Gageiro sobressaíam. E depois dessa experiência de Paris e de ver essas coisas, não é? Molduras, boas iluminações, espaços fantásticos. Quer dizer, eu acho que, lá ver, nós íamos à FNAC, e a FNAC tinha todos os meses uma exposição fantástica. Fantástica. Em frente da FNAC havia a Galeria da Canon.
tinha sempre uma exposição fantástica. Quer dizer, nós pululávamos entre exposições e víamos isto e aquilo era um prazer para os olhos, não é? Íamos visitar as agências e falar com eles e tal. Aliás, eu cheguei a ser correspondente, quando vinha cá, de uma dessas agências que conheci. E os fotojornalistas das agências, pensei que era o boom de fotojornalismo na altura, eram muito bons, quer dizer, qualquer tipo completamente desconhecido fotografava de uma maneira absolutamente muito melhor do que qualquer... É como alguma tristeza que eu digo isto, não é? Porque para tipos que ninguém conhecia, que eu não conhecia. Mas que é este tipo que é fantástico. Lembro-me de... Há sempre aquelas histórias, não é? Ires à Magno. Vais à Magno e pedes para ver os arquivos. Os arquivos estavam abertos como se fosse uma biblioteca. Uma biblioteca. As fotografias em gavetas. As fotografias em gavetas, e vocês, não sei o quê e tal. E eu lembro-me de uma vez... Pedi para ver o que é que eles tinham sobre imigração. E já vem uma série de coisas do Tivon, não sei se estava na Magno, não, coisas de vários fotógrafos, da Magno, de PRS, de Gomi, não sei o quê e tal, e vi fotos do Kudelka. Que eram as fotografias, que aliás não estavam assinadas Kudelka, estavam assinadas no verso JK, porque ele não considerava boas, não é? Porque ele fazia a distinção. E de repente passa um tipo por trás de mim e olha para mim ao ver as fotografias dele e vai chatear a secretária que me tinha deixado de ver as fotografias. E depois ela veio-me explicar, não, ele tem um pânico que roubem as fotografias. Era o Kudelka. Era o próprio Kudelka, ele tem para ele, eu conhecia, vi que era ele, ele tinha estado cá em Fátima, tinha visto em Fátima, e era um tipo conhecido, tinha um pânico de roubarem as provas. Não é? Aliás, o Salgado, que também estava nessa altura lá, não tinha uma única fotografia na Magno. Tinha tudo em casa. Quem quisesse fotografias ia à casa dele. E só levava as fotografias em troca de dinheiro. Exato, depois te pagas. Depois te pagas. Bem, era economista, não? Ele é economista, claro. Não, a mulher é arquiteta. Ele é economista. Não, mas quer dizer, ninguém pagava. Pois, sim. Dizer, não era só em Portugal, não é? Que havia os cheques carecas e os atletas. Não, eu lembro de ter, no incêndio do Chiado, o Fernando vendeu uma fotografia para a Manchete brasileira, nunca lhe pagaram. Terrível. Nunca lhe pagaram. Eu cheguei a colaborar com o Libération e fartei-me de fazer coisas para a Libération, nunca me pagavam, quer dizer, então, precisamos de uma declaração em como paga impostos em Espanha. Portugal era um país que não existia. Sim, exato. Isto não existia. Teve fechado. Era Espanha. Depois do fotojornalismo, há aqui uma questão também que tenho pensado ultimamente, não sei como é que reages a isso, que é quando estás a fotografar, pensas se estás a fotografar para papel ou para digital diretamente? Não. Não, isto do digital é digital, mas depois faz. Não, mas o tipo de imagem, a estrutura da imagem, não há diferença nenhuma. E para uma revista, por exemplo, para um jornal, muitas vezes é uma imagem única para definir um acontecimento. A questão, isso é um ponto. O digital às vezes leva mais imagens, não é? Pois, o digital às vezes tem a vantagem de poder fazer um portfólio, que vai-se ao 1º de Maio, ou vai-se à manifestação do Chega, e pode fazer um portfólio. No jornal é impossível, não é? Quer dizer, não é possível, pronto. Uma imagem só. Só sai uma imagem.
Para finalizar, tentar perceber como continuas ativo e em atividade e a fotografar. Achas que hoje, em vez de chegar novos fotojornalistas ao mercado e a trabalhar, achas que é mais fácil do que quando começaste? É mais difícil? É mais fácil fotografar, sem dúvida, não é? Porque a grande diferença entre o digital, a grande diferença entre o digital e o analógico é tempo. É que nós temos um resultado imediato. Sim. Diante dos nossos olhos. Está desfocado, está tremido, está claro, está escuro, está mal enquadrado, há uma coisa que surgiu que não se estava a ver. Vê-se logo o que está. Qualquer falha. Eu acho que agora a Leica lançou uma máquina digital que não tem ecrã para manter a emoção. A emoção quando a pessoa chega ao computador. Eu fico espantadíssimo porque é a negação de toda a vantagem do digital, a não ser ser mais ecológico, teoricamente, ser mais ecológico. Não há produtos químicos, não há poluição nem pela prata, nem pelos sulfitos, enfim. Mas é a negação da própria vantagem do digital. Claro. E em termos de mercado e de trabalho, de uma pessoa viver disso? Não, hoje em dia... Está pior? Não está pior, está impossível. Impossível. Quer dizer, qualquer pessoa que queira viver do fotojornalismo vai ter imensas dificuldades. Mas não é só cá, é no mundo inteiro. As revistas acabaram, as televisões, a publicidade começou por ir para as televisões e agora está a ir das televisões para as plataformas digitais e eu acho que o futuro do fotojornalismo está em seríssimo risco de ser uma coisa completamente diferente e irrelevante. Mas isso parece um contrassenso porque este é o mundo e a sociedade que mais precisa de imagens. Não e que mais consome imagens. Como de informação. E como é que isso não é valorizado em termos económicos? Não, quer dizer, tem que... tem uma questão, é porque os jornais não dão dinheiro. Os jornais não dão dinheiro. As televisões que dão dinheiro, vemos quais são. Porque eu não consigo ver televisão generalista. Não consigo. Não consigo. Quer dizer, não consigo ver João Baiões, com muito respeito, Julias Pinheiros, programas de variedades. Não consigo. Quer dizer, não consigo. Tem de haver uma RTP2, tem de haver uma RTP3, tem de haver uma SIC Notícias, mas que não tem dinheiro. Quer dizer, em que mandar alguém para a Ucrânia custa uma fortuna todos os dias. Pronto, agora, portanto, a SIC Notícias tem lá a Irina Shayk, que é dos quadros do Expresso, mas que é ucraniana, que ela tem a dupla nacionalidade, é ucraniana e portuguesa, e deve ter conseguido, não sei exatamente quais são os módulos, mas eu não sei se foi exatamente nas condições que um de nós teria, não é? Seria obrigado a pagar um seguro profissional, enfim. Quer dizer, há aqui uma questão... E as agências, não achas que fazia sentido porque vendem para vários órgãos e para várias fontes? São as únicas que estão presentes nesses sítios. É porque as despesas inerentes a um envio de um fotojornalista ou de um jornalista são imensas. Quer dizer, só de facto um grande jornal em que consiga custear essa, ou então que tenha uma rede de correspondentes de qualidade, ou de facto são os grandes países, os americanos, ou canadianos, ou os ingleses já têm dificuldade, não é? Também. Mas a língua inglesa está protegida porque automaticamente chega à Índia, chega ao Paquistão, chega a todo o mundo, não é? Eu não passa um dia sem que eu leia o Guardian, não é?
E a BBC, não é? A BBC, que é grátis. O Guardian está limitado a X artigos, depois, por uma quantia módica, consegue-se aceder a tudo. Sim. Mas a BBC é completamente grátis, não é? E cá em Portugal, hoje em dia não há agências, ou há alguma agência? Há a Lusa. Sim. Há a Lusa. Mas mais dedicada à fotografia. A Lusa, depois tem uma boa equipa de repórteres fotográficos e há a Global Imagens, que está ligada ao grupo Diário Notícias, Não Notícias, que é, no fundo, é uma agência que engloba os fotógrafos, os antigos fotógrafos de cada um dos jornais, não é? Quer dizer, no fundo, acaba por haver uma sinergia, porque trabalha para todos. Sim. Ok. Pronto. Acabamos com este panorama um bocado incerto, pessimista, mas a fotografia continua e cada vez mais praticantes. O observador, o fotógrafo observador, o jovem João Porfírio, é um tipo muito talentoso. De facto, ele escreve, fotografa, pronto, mas tem ali percebeu-se que há lugar sempre para o fotojornalismo. Não é? Sim, ok. Então, estamos otimistas com a vida dos fotojornalistas. Mas foi um. E nos últimos anos, foi o único que apareceu. Sim. O único. Não apareceu mais ninguém. Nos últimos, 5 anos, 10 anos? Sim, 5 anos. Sim. Pois, porque economicamente não há viabilidade e as pessoas desistem, não é? Tentam entrar, mas desistem. Não, porque o material de um fotojornalista é caro, não é? E tem que ser sempre renovado, não é? Exige um investimento constante. São os jornais que pagam, fotojornalistas com os jornais que se pagam não conseguem pagar uma máquina nova. Mas ainda há escolas de fotojornalistas, não há? Não há? Quer dizer, havia uma do sindicato, não? Há digamos, uns cursos de aperfeiçoamento, cursos para a malta que vem das universidades, que quer aprender um pouco sobre o fotojornalismo, mas eles depois rapidamente se apercebem que não há lugar para eles. É cá em Lisboa, é no Porto? É no Porto, não é? O Senjor, o Senjor, não é? O Senjor é cá. É cá em Lisboa. No Porto acho que também há um... Ok. Pronto, António Pedro, obrigadíssimo por esta conversa. Pois, nunca...